Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Estamos ao vivo mais uma vez. Satisfação enorme em poder estar aqui com você e estar sempre com informações no nosso programa Opinião. Prazer em ter você em nossa companhia. Sempre bom retornar aqui com o nosso bate-papo diário, nosso bate-papo informativo, não é? O Opinião vai abordar a educação, não é? A educação pública no município de Cuiabá. Você sabe que daqui a pouco começa aí o ano, efetivamente o ano, não é, nas escolas. E aí, como estão essas escolas? Como é que está o processo de matrículas? O ano letivo começa daqui a pouco, em fevereiro. E aqui em Cuiabá não é diferente, a expectativa é muito grande, a corrida às matrículas já, né, a preocupação dos pais já está realmente à flor da pele, porque eu sou pai, eu posso falar, a gente prioriza, evidentemente, aí os filhos, notadamente no começo do ano. Então, o glorioso secretário de Educação aqui da capital, o Amaury, eu não sabia que o Amaury tinha monge, da outra vez eu não falei monge. Amaury Monge Fernandes. A outra vez eu falei Fernandes. Aí ontem, quando eu fui chamar, eu falei, monge? Mas tem monge sim, Amaury Monge Fernandes. Ele não faz muito tempo que esteve aqui não, mas aí, dada a importância que é o fator educação, e por estarmos no começo do ano, nós entendemos que seria muito providencial que o Amaury Monge viesse aqui mais uma vez para a gente atualizar tudo o que diz respeito a esse assunto. Melhor aqui do que você ficar aí ouvindo coisas pelas redes sociais que necessariamente não são verdades. Ou quando menos tem aí um lado só do lado, né? Por isso que a gente fez questão de trazer aqui, de convidar, não é? E ele, bate pronto, já nos atendeu. Donenberg, sem bater na mesa, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Quem bate na mesa, batia, né, na mesa sempre, mas não como comunicador, era o Roberto França, né? Ele batia na mesa como político, assim, era daquele bater na mesa, assim, de bravejar e tal. E o vozeirão, né? E já dava medo do Roberto França. Eu era repórter de política na Folha do Estado, antiga, de saudosa memória. Eu entrevistei, o Roberto era prefeito, né? Esse Roberto era bravo, hein? Mas não tinha medo de cara feia, não. Ele ficava bravo, assim, quando uma vez tinha um lance lá da Câmara Municipal de Cuiabá, cuja presidente era a Chica Nunes. E a Chica Nunes deu uns pitinhos uma vez lá, por questão do 10º, porque não sei o quê, está atrasado. E aí, na conversa com a Chica, ela citou para os jornalistas, dentre os quais eu estava, né? Está faltando as coisas, material de limpeza já, papel higiênico, está faltando material de limpeza. É lógico que eu fiz a matéria. No meio da matéria eu coloquei a fala dela, abre aspas, ela dizendo material de limpeza, falta papel higiênico, aí coloquei, né? Aí acho que a diretora, quem que era? Marisa Batalha? Quem que era na editora? Não lembro quem que era. Puxou pro título, ou subtítulo, né, a questão do papel higiênico. Rapaz, esse Roberto França ficou tiririca. Aí eu encontrei com ele num evento, o governador Ablairo Maggi, num evento que estava aí, entrega de alguma obra numa estrada dessa aí, o Roberto França estava lá. Aí ele foi dar entrevista para a imprensa, e eu estava lá junto também, e ele falando, né. Agora, Paulo Coelho vi falar lá no jornal dele que está faltando papel higiênico na Câmara também, é demais, não é? É demais, né? Aquele jeitão do Roberto. E eu sinto saudade, porque não tem mais político assim, né? É sinal que ele era antenado, que ele escutava, né? Eu tive apenas a oportunidade de dizer, falei, prefeito, mas não fui eu que falei, foi a Chica e que a produção, que a direção lá puxou lá para o título lá. Grande Roberto França, esse aí marcou história na política e também na comunicação. Primeiro na comunicação, né, no rádio, depois política e agora volta para a comunicação, está aí
A gente torce para que a saúde dele seja restabelecida o máximo possível, né? Porque a gente acaba tendo a saúde fragilizada com o passar do tempo e com a idade. Você tem notícia dele? Não, você tá, Não. porque assim, houve um tempo que estava com a saúde frágil, né? Mas que estava mesmo assim seguindo em frente. Seguindo em frente. A gente torce. Eu sou particularmente muito admirador aí do trabalho do glorioso Roberto França Awad. Eu fiz esse registro porque me veio aqui uma ideia, né? um flashback. Vamos então falar aqui de educação no município de Cuiabá. Amaury, muito bom tê-lo aqui, secretário. Obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, assim, sem titubear e entendendo a importância da informação. Eu vou lhe perguntar em que pé estão os preparativos para a volta às aulas agora, em fevereiro, dia 2, não é? Dia 2. E eu gostaria que você dissesse aí como é que está esse processo de preparativos. Aí eu estou falando de tudo, desde as matrículas até do estado físico das escolas, enfim, o que teremos de novidade? Boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores, porque é super importante a gente, nesse momento que antecede o reinício do ano letivo, a gente falar sobre coisas importantes que estão acontecendo na educação de Cuiabá. Pegando até o gancho que você mencionou, eu gostaria de falar primeiro da parte de infraestrutura. No ano passado nós tivemos um delay, um atraso no recomeço das aulas por conta de alguns problemas de infraestrutura. Esse ano não há esse risco. Teremos o início das aulas no dia combinado, dia 2 de fevereiro. Estamos fazendo intervenção emergencial em 40 escolas do município, ou seja, aquelas que precisavam de uma intervenção mais rápida, emergencial mesmo. E, além disso, estamos repassando verbas emergenciais para que os diretores possam fazer aqueles pequenos reparos. É uma torneira do banheiro que está ruim, é alguma coisa no refeitório, enfim, a infraestrutura ainda não está do jeito que o prefeito Abílio quer, que eu quero, mas nós estamos caminhando e vamos ter um início de aula na parte de infraestrutura muito melhor. O que é importante também nessa área? Adquirimos no final do ano mobiliário novo e aparelhos de ar-condicionado para suprir toda a rede. Com isso, a gente garante que até o final de junho, aproximadamente, todas as escolas possam ser climatizadas de forma a dar uma ambiência melhor para os profissionais de educação e para os alunos. Então, acho que na infraestrutura a gente avançou demais. Eu estou na secretaria há 9 meses. Eu acho que a gente fez nascer uma nova educação de Cuiabá, sempre com o apoio incondicional do prefeito Abílio, da primeira-dama Samanta, que tem nos ajudado demais na educação. Outra coisa importante, começamos as aulas e já antes do carnaval, na primeira semana, nós teremos o início da entrega dos uniformes escolares e dos kits escolares. Por conta logística, a gente não consegue entregar isso na primeira semana, mas até o final de fevereiro, todos os alunos terão uniformes e kits escolares também. Outra coisa importante, professor Lorenberg, é a questão pedagógica, que o senhor sempre gosta de tocar. Nós lançamos agora o Alfabetiza Cuiabá. O que significa isso? Nós vamos preparar as nossas crianças na educação infantil, já de 4 e 5 anos, para o processo de alfabetização. Isso não significa fazer uma pré-alfabetização em termos técnicos, mas é dar para essas crianças as condições para que no momento da alfabetização, aos 6 e aos 7 anos, elas já estejam preparadas, com consciência fonológica. O que é isso? É saber o som de cada letra, entender o que é cada letra e os numerais também. Então, o Alfabetiza Cuiabá envolve um processo de 4 anos, a criança começa aos 4 anos da educação infantil, passa pelos 5 anos e chega na educação fundamental aos 6 e estará alfabetizada aos 7 anos, porque esse processo de 4 anos vai dar um alicerce, uma base para que elas sejam alfabetizadas de fato, como a lei determina, como a BNCC determina, na idade certa, no final do 2º ano do ensino fundamental. É um programa super importante. Nós temos uma solução pedagógica já implementada na educação infantil, que consiste em livro didático para a criança, para o professor, plataforma de apoio e, principalmente, formação continuada para as nossas professoras de educação infantil, que acho que todo mundo lembra, eram TDIs e agora passaram a ser PEIs.
saíram de técnicas de desenvolvimento infantil e agora são efetivamente professoras de educação infantil. E nada mais oportuno do que a gente iniciar com esse processo, essas professoras que são todas graduadas em nível superior, fazerem essa adaptação, essa efetivação da pré-alfabetização, já começando na educação infantil. Que ótimo isso. Olha, o trabalho, eu estava vendo, rapaz, aí, daqui a pouco eu quero esmiuçar um pouco mais sobre isso, a valorização também que o Abílio e o incentivo que tem dado aos profissionais da educação, né? Com premiação, incentivando mesmo, assim, quer dizer, além da política propriamente sendo respeitada, pelo que eu vi e li, e eu sou jornalista, eu vou atrás de informação, não é? Está ainda incentivando com isso aí, tem uma premiação, daqui a pouquinho eu vou especular aqui para o glorioso Amaury, mas eu quero chamar o Lorenberg para a conversa. Secretário, antes de mais nada, registrar de novo a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, sobretudo para falar sobre a educação escolarizada, que antecede o início do ano letivo. Secretário, eu vou pegar carona no que o senhor acabou de falar, trazendo um outro tema para acrescentar a esse que o senhor falou. Eu estava dando uma olhada no site da Prefeitura, em especial da sua pasta, e encontrei coisas muito interessantes ali, entre os quais centros, como o Centro Amar, né, tecnologia, planejamento e também coordenadorias. Entre essas coordenadorias que eu encontrei, que eu vi lá, está de alimentação escolar. A minha pergunta está exatamente aí, a coordenadoria de alimentação escolar. Eu vou pedir ao senhor a permissão de fazer 4 perguntas. Na verdade, eu poderia fazer só uma pergunta só, mas para ficar um pouco mais didático, para o amigo telespectador, secretário, permita fazer 4 perguntas, que deveria fazer só uma só. Eu posso só fazer uma sugestão? Perguntar para ele se ele prefere, você prefere que seja todas de uma vez só ou uma por vez, até para entendendo aí o ponto de vista da expectativa do nosso telespectador. Como eu estou sem anotação, eu prefiro que você faça uma de cada vez. Por favor, Separado? então, Lorenberg. Isso. Tá. A primeira delas, secretário, a respeito dessa coordenadoria de alimentação escolar. Cabe a essa coordenadoria, secretário, fazer a aquisição da alimentação ou não? E qual é o outro setor que tem essa capacidade de fazer essa aquisição? A coordenadoria de alimentação é técnica. Ela determina o cardápio. Nós temos uma equipe de nutricionistas que elabora o cardápio não só da alimentação regular, mas talvez muita gente em casa não saiba, nós temos alimentação especial para crianças que têm determinadas patologias e que a gente atende. São mais de 900 crianças atendidas de forma especial. Então essa coordenadoria faz a parte técnica e determina os itens do cardápio que devem ser adquiridos. A coordenadoria tem uma equipe que faz o início do processo de licitação, que é uma etapa importante, e remete para a nossa coordenadoria de patrimônio de aquisições, que faz o processo licitatório para efetuar as compras daqueles insumos para alimentação escolar. Respondi? Isso. Agora, a segunda questão está exatamente aí. Se essa coordenadoria é a parte técnica, ela faz o levantamento do cardápio, qual é o papel de cada escola neste cardápio e na aquisição desses produtos? A escola só recebe os materiais, os insumos, para produzir e fazer a cocção desses ingredientes e apresentar a alimentação. A escola não participa do processo de formação do cardápio, porque isso tem que ser uma equipe técnica que segue as normas do FNDE, segue as normas brasileiras de alimentação escolar. Então, toda a elaboração do cardápio fica a cargo da equipe técnica. A escola não participa desse processo. A escola participa no processo de preparar a alimentação com os nossos técnicos de nutrição escolar. O senhor já respondeu a segunda e a terceira. E aí eu pulo para a quarta questão. Como dá, e aí na questão da aquisição dos produtos, secretário, como que dá a distribuição desses produtos para cada uma das escolas? A quantidade é a mesma para cada uma? Varia? Por que varia? O processo de distribuição é uma coisa que a gente quer mudar, porque a gente ainda compra hoje
toda a mercadoria centralizada num depósito nosso, que é o CNE, e depois temos uma frota de transporte contratada, terceirizada, para levar esses insumos para as escolas. É um custo dobrado. A gente está fazendo um processo agora novo, licitatório, para adquirir os gêneros alimentícios, já com distribuição que a gente chama distribuição ponto a ponto, direto em cada escola. E as quantidades variam, porque cada escola tem uma quantidade diferente de alunos, tipos de alunos diferentes, então isso varia e é tudo dimensionado de acordo com as matrículas efetuadas em cada unidade escolar. Foram as 4? Foram. O Hollenberg é enjoado nele, tá vendo de 4 assim de uma vez, me leva. Você falou aí da questão do... Assim, tem toda uma expectativa em relação à parte física, né, quando se retoma os trabalhos escolares, né? Como é que está o fator banheiro e o fator cozinha? Porque são dois setores essenciais, assim, que requer muito o trabalho da estrutura, que a infraestrutura esteja adequada. Essa reforma que o município, que a sua pasta, que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo aí, contempla 100% dessa parte aí? Qual que é a perspectiva? Depende da emergência. O que acontece? Respondendo objetivamente, ainda estão muito aquém da qualidade que a gente gostaria e que a gente vai promover ao longo dos próximos tempos nas escolas. Os banheiros não estão como a gente gostaria, as cozinhas também não, mas já temos alguns sinais de que a gente vai conseguir melhorar. Nós orientamos os diretores para, na questão dos banheiros, verificarem aquela manutenção ostensiva que a gente faz na casa da gente. Olha, quebrou uma torneira, troca a torneira. Quebrou um vaso sanitário, troca o vaso sanitário. Tem verba na escola direto para ela fazer esse conserto sem depender de uma intervenção da secretaria. Então, os nossos diretores estão sendo orientados nesse sentido. Na cozinha, o maior problema na cozinha é a parte de calor. As nossas profissionais vivem no calor de Cuiabá, imagina com aqueles fogões industriais funcionando, o quanto segue de calor. Por isso que nós já destinamos, já temos mais de 1.000 aparelhos de ar-condicionado comprados, estão lá no nosso estoque já, e nós já autorizamos as escolas a colocarem um aparelho de ar-condicionado também nas cozinhas. Sem contar que também os pequenos reparos, a pia da cozinha está ruim, a diretora tem verba suficiente para fazer essa manutenção. E isso que nós estamos orientando a rede para essas pequenas intervenções com dinheiro emergencial da secretaria que a escola tem acesso e as grandes intervenções com o dinheiro feito diretamente pela equipe de infraestrutura da secretaria. Uma boa notícia, em fevereiro, depois do carnaval, depois do dia 20, nós vamos entregar 4 unidades novas no município. Aceleramos as obras que estavam paradas ou abandonadas e vamos entregar a Escola Esmeralda, a creche do Belinha lá no Praeirinho. Esmeralda é onde? Esmeralda, poxa, você me pega quando fala de bairro. Esmeralda. Mas a Escola Esmeralda, a Escola Gercelino Reis, a creche Belinha no Praeirinho e a creche Santa Inês Poção, que no início do ano a gente teve problemas sérios lá, colocamos as crianças no espaço adaptado e agora voltarão para a sede do Santa Inês Poção. Então, 2 creches e 2 EMEBs já no dia 20 de fevereiro, completamente reformadas e com uma percepção muito melhor, que é a ambiência de qualidade que a gente quer dar para a rede. Essas 4 que você citou aí, sendo 2 EMEBs e 2 creches, elas já virão também com ar-condicionado ou elas entrarão naquela fila cuja programação final é julho? Não, todas já com ar-condicionado e mobiliário novo, porque, como eu disse há pouco, nós adquirimos mobiliário, aparelhos de ar-condicionado e essas 4 já serão entregues completas. Ah, tá. Não, porque você falou aí que tem todo um programa, uma programação de instalação e eu imaginei que elas fossem entrar na fila, mas não, como já estão sendo entregues, Isso. Elas estarão sendo entregues de forma completa. 4 escolas municipais e duas escolas municipais. Eu queria os nomes de todos para eu falar aqui, né? Porque as pessoas, de repente, que estão assistindo aí nos seus respectivos bairros, opa, a tal coisa, a escola tal. Nos bairros todo mundo conhece, a Esmeralda todo mundo conhece, Ah, Gercelino tá. Reis também,
a creche Belinha no Praeirinho, o bairro desse já sei, e o Santo Inês Poção, que todo mundo conhece também como Santo Inês Poção. Então fica Ótimo. fácil. Eu vou assim para o intervalo comercial, mas é coisa breve. Nós estamos entrevistando o Amaury Fernandes, secretário municipal de Educação aqui de Cuiabá. Nós estamos abordando esse assunto porque ano letivo está chegando aí e essa expectativa, daqui a pouquinho cai um pé d'água aí, como acontece todo começo de ano. E aí, rapaz, o telhado dessas escolas, vamos ter aquela novela que ocorre todo ano aqui na capital. O Amaury está aqui para responder a tudo isso. A gente vai para o intervalo comercial, 1 minuto e meio, a gente retoma já já. Eis que estamos de volta aqui, programa Opinião na sua TV Pantanal. Uma ótima noite a você que está aí acompanhando a gente, assistindo ao programa Opinião como sempre. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu vou correr aqui, porque nós estamos aqui com o glorioso Amaury Fernandes, né? Ou se você preferir, Amaury Monge, o secretário de Educação. A gente vai para o GD agora, que é o Gazeta Digital. Daqui a pouquinho a gente retoma, já a gente retoma aqui as nossas perguntas aqui. No GD está assim, o governo do estado, o governo de Mato Grosso, enviou na tarde desta terça-feira, dia 20, enviou lá à Assembleia Legislativa o projeto que prevê pagamento da revisão geral anual RGA referente a 2025 de 4,26% para os servidores públicos. O texto será votado nesta quarta-feira, dia 21, em sessão extraordinária, convocada para as 3 da tarde, às 15 horas, pelo presidente o Marcos Russi, que é do PSB. Segundo o presidente da Assembleia, a intenção é aprovar o reajuste para que o aumento entre na folha ainda no mês de janeiro. Aspas. Quero voltar com toda a base, com todos os deputados ao Palácio e pedir para que o governo possa entender, o governador, no caso, Mauro Mendes, o Pivetta, que é o vice, né, que vai assumir o governo, que eles possam fazer disso uma política constante para que possa dar além dos 4,26%, uma reposição. Talvez, não ainda que está... É isso, talvez... Cadê o tema aqui que está sendo pedido nesse momento? Talvez não o que está sendo pedido ainda nesse momento. Talvez o governo tenha dificuldades, mas que conseguirmos aí, será um avanço aí, e então o que irá diminuir a diferença. E é um ganho para todos os servidores, como falou aí então o Marcos Russi. Amanhã, aliás, a gente vai estar abordando esse assunto aqui também no programa Opinião, né? E, inclusive já trazendo o resultado dessa mobilização toda, né, da Assembleia Legislativa. Nós estaremos entrevistando amanhã aqui uma pessoa ligada a essa batalha, essa briga toda aí, não é, pela RGA, que é a Carmen Machado. Ela é presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato Grosso. Ela tem com detalhes aí as tratativas, as reivindicações e vai opinar sobre, inclusive, esse movimento da Assembleia Legislativa. Importante, Nuremberg. Muito. E o governo sinalizando. Eu só vou fazer um registro aqui, e não é uma crítica negativa, é uma crítica pontual. Isso não precisava dessa conversa toda, esse converser todo, como dizia no interior. Era uma coisa simples assim, né? Senta-se, debruça-se sobre aquilo que tem de números e vê a possibilidade, né? Agora teve que ter todo esse desgaste, quando o sindicato
ele se mobiliza, é barulho, são os parlamentares que acabam fazendo as exposições. Então, mas enfim, antes tarde do que mais tarde. Paulo, você está coberto de razão. O diálogo, amigos, sobretudo no momento que estamos vivendo, o diálogo é tudo em uma administração pública. Na quarta-feira que passou, as galerias da Assembleia Legislativa estavam lotadas, mas lotadas. Isso significa dizer que o servidor do Estado está atento e cobrando um direito que lhes cabe, amigo. É o direito deles. E aí caberia o governador e o governo, de uma maneira geral, negociar. A Assembleia também, eu sempre vou cobrar isso, a Assembleia tem que fazer essa ponte, tem que intermediar essa negociação e esse diálogo. Vamos torcer para que as coisas transcorram e que, evidentemente, que ao irem ao gabinete do governador, lá no Palácio Paiaguás, que seja amarrado para que seja uma política constante, como consta aqui na fala do glorioso Max, né, que é o Max Russi, que é o presidente da Assembleia. O Opinião hoje aqui está com o Amaury. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas neste momento, por favor. Secretário, na semana que vem, ou é agora, no dia 26 ao dia 30, nós teremos uma semana pedagógica. E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, porque todos nós sabemos da importância que é essa semana que antecede o início, na prática, o início do ano letivo. E eu gostaria muito que o senhor, por favor, fizesse um item só da pauta desta semana pedagógica para ajudar a reflexão do amigo telespectador. Perfeito. Semana pedagógica é um momento super importante, que é a preparação final, é a semana que antecede o início das aulas, para que a rede se informe, esteja preparada, motivada para o início das aulas. Nessa semana pedagógica, nós teremos oficinas muito importantes para os nossos professores. Nós fazemos a coisa mão na massa mesmo. Nós teremos palestras importantes como a da Elaine Martins, uma psicóloga que vai falar sobre a questão socioemocional na rede. Teremos a Cláudia Costin, que é uma das grandes especialistas de educação, falando sobre educação integral, as tendências da educação. Mas o mais importante, depois das aberturas, nós teremos as oficinas. Nas oficinas, nós teremos uma, por exemplo, para os professores alfabetizadores, para a gente entender qual a melhor solução, qual é o método que nós vamos utilizar para o processo de alfabetização. Teremos oficinas de recomposição da aprendizagem, porque, não esqueçam, no ano passado nós fizemos uma operação emergencial de recuperação da aprendizagem e conseguimos, de acordo com os números do Alfabetiza-MT, cuja avaliação é feita por um órgão externo, que é o CAED, da Universidade de Juiz de Fora, o melhor ano de Cuiabá no Alfabetiza-MT, na série histórica desde 2022. Ou seja, crescemos 15% em matemática e 7% em língua portuguesa. E eu tive a oportunidade de anunciar esse programa aqui, neste programa Opinião, logo no início do ano, logo que eu assumi. Eu lembro. E nós tivemos êxito. Colocamos aulas de português a mais, aulas de matemática a mais e conseguimos melhorar a proficiência. E na Semana Pedagógica agora, nós vamos voltar a falar sobre isso, sobre o Alfabetiza Cuiabá, que é esse programa de 4 anos falando de alfabetização, e sobre o programa de recuperação de aprendizagem. E eu tenho certeza, professor, que nós vamos melhorar ainda mais nesse ano de 2026 a proficiência e a aprendizagem das nossas crianças. Amaury, eu vi um vídeo do prefeito Abílio, no qual você estava lá, falando de uma premiação, aliás, anunciando já a entrega de uma premiação a professores, não é? Mas eu não entendi, quer dizer, entender naquele momento eu entendi, só que eu esqueci aqui os detalhes. Eu queria que você esmiuçasse para a gente, porque o que eu entendi que é o incentivo que acaba motivando cada vez mais o professor a se dedicar e a atingir resultados como esse que ele falou aqui agora, a alfabetização. A questão da alfabetização, não é, melhorou bastante, a nota, não é, nessa avaliação aí deu uma melhorada. Que premiação que é essa, que incentivo é esse que está sendo feito por parte do município aos professores? Ótimo. No ano passado, quando nós lançamos esse programa de recuperação da aprendizagem,
nós incitamos a rede a melhorar, a se dedicar para essa melhora e nós conseguimos prometer naquela época uma gratificação para toda a rede, independentemente de funções. Professor do ensino fundamental, R$ 1.500, professor de educação infantil, R$ 1.200 e todos os técnicos da educação, todos os demais profissionais, R$ 800. E nós conseguimos melhorar com toda a dedicação dos nossos professores, dos profissionais da educação municipal, melhoramos os índices e agora, no final de mês de janeiro, a gratificação chega para todo mundo. Isso é um sinal que o prefeito Abílio dá, da confiança que ele tem na nossa rede, de que a gente pode alcançar uma melhora significativa nos níveis de aprendizagem das nossas crianças. Então, você, profissional da educação de Cuiabá, agora, no final do mês, junto com a folha normal, vem a gratificação para todos, inclusive para aqueles professores que eram contratados no ano que passou e que, porventura, não tenham feito seletivo e não estejam com a gente agora, mas vão receber a gratificação referente ao ano passado. É um incentivo e eu tenho certeza que nesse ano de 2026 nós vamos melhorar ainda mais, vamos ter finanças mais em dia, mais controladas e a gente vai poder melhorar, inclusive, a gratificação. Aqui a Ana Flávia, no grupo do Zap do Opinião, que está dizendo assim que... Cadê? Achei. A Ana Siqueira Flávia, Ana Flávia Siqueira, está dizendo o seguinte aqui, que tem 2 filhos matriculados na escola ali no bairro Dom Aquino, escola municipal, e que essa escola, nos últimos anos, vinha sofrendo com suspensão de aulas por conta do telhado. Chovia e gotejava, né? Eu falei isso lá no bloco anterior, citando como uma preocupação, né? Eu queria que você falasse para a Ana sobre isso. Tem uma outra aqui, que é a Cibele Nogueira, que é do Pedra 90. Está dizendo só que, fez uma pergunta sobre o uniforme, ele já falou aqui alguma coisa a respeito disso no bloco anterior. Rapaz, olha só, boa noite, Paulo. Estou na audiência, parabéns pelo programa. O entrevistado é nosso companheiro, o Amauri, está fazendo um excelente trabalho na educação de Cuiabá. Estou trabalhando aqui no Diretório Regional do Republicanos, sempre às ordens, obrigado. Quem está mandando aqui é o nosso querido Ney Adalto. Faz hora que eu não te vejo, hein, Ney? Tudo bem contigo? Obrigado por mandar aqui, o Ney Adalto mandando aqui uma saudação para o glorioso Amauri aqui. Tem mais gente aqui, daqui a pouquinho eu falo, mas essa preocupação tanto com o telhado como com a uniforme está sanado, está encaminhado. Infelizmente, a gente ainda pode ter algumas escolas com algum problema de infraestrutura, porque nós não vamos conseguir, em tão pouco tempo, chegar em todas elas. Mas essas quase 40 escolas que eu mencionei no início do programa já estão cuidando principalmente do telhado, da parte de fiação elétrica, pintura interna e externa e alguns problemas estruturais como fossa séptica, tubulação, encanamento. Lógico, gente, se tiver uma chuva muito forte, a gente teve já casos nessas últimas chuvas de escolas que nem tinham problema de telhado, mas que a chuva acabou prejudicando. Nós vamos ainda enfrentar alguns problemas, mas o que é mais importante, nós estamos prontos, com gente disponível para fazer o reparo emergencial e o diretor tem a discricionariedade de fazer uso da verba emergencial para essas correções. O que não vai acontecer é deixar a escola, a Deus dará, deixar a escola desassistida. Ninguém vai ficar desassistido. E o uniforme ele já respondeu? O uniforme, né? A gente vai ter já na primeira semana de fevereiro o início da remessa dos uniformes para as unidades escolares. Nuremberg. Secretário, quando o senhor tomou posse como titular da pasta, tomava posse também, naquela oportunidade, a contadora Jéssica Nayara, cujo papel importantíssimo, e na pasta dela de adjunta de gestão, estava exatamente a questão de aprimoramento dos processos internos e administrativos. Já temos aí 9 meses, mais ou menos. O que o senhor pode falar a respeito desse aprimoramento
dos processos internos e administrativos. E que são, o que vem a ser esses processos internos administrativos? Exemplos. Um deles, por exemplo, são os que a gente mais usa na Secretaria, que são os processos de aquisição. A educação hoje tem uma verba anual prevista de mais de R$ 1 bilhão. E nós compramos inúmeras coisas na educação, desde o canetão que a professora usa na sala de aula, até o leite em pó que a criança recebe na alimentação escolar. Então, acredito, a Jéssica nos ajudou muito, foi transferida para outra missão super importante na própria prefeitura, ela é funcionária de carreira e nos ajudou muito a aprimorar. Um dos processos que a gente mais mexeu foi justamente nisso, da gente ter uma alimentação saudável e ter um processo licitatório de acordo com a nossa necessidade de rapidez, porque o processo licitatório é um grande calcanhar de Aquiles de toda a gestão pública e nós conseguimos melhorar esse processo, entre outros tantos que a gente tem lá. Outro processo super importante, professor, a substituição de professores faltantes. O professor tira uma licença de uma semana. Nós demorávamos, em média, mais de 15 dias para substituir aquele professor. E, com isso, a coordenadora pedagógica da unidade, ou até, às vezes, a própria diretora, tinha que correr lá na sala de aula para substituir aquele professor. Por quê? Porque o nosso processo interno demorava mais do que o necessário. Mudamos isso também e, nesse ano, uma novidade. Nós teremos equipes volantes de substituição, ou seja, na Regional Norte, faltou um professor na escola tal, ele comunica e a gente consegue mandar imediatamente um professor substituto. São volantes essas equipes pelas regiões da capital. Mas tem inúmeros processos que a gente conseguiu melhorar e tem muitos ainda que a gente está lutando para melhorar, porque a burocracia também, às vezes, não é um bicho fácil de ser domado, mas a gente não desiste jamais. Legal. Aqui tem uma pergunta também, perguntando é bom, né, Paulo Coelho? Falando isso diante do secretário de Educação, você vai igualinha levar. Olha só, tem uma pergunta que chegou aqui no grupo do Zap da Opinião, do Moacir Queiroga. Ele está falando assim que, geralmente, no começo dos anos letivos, os pátios das escolas estão, nem todos estão com o matagal, está dizendo que ele é limpo, né? Está usando a palavra limpo, mas eu imagino que ele está querendo dizer que sim, aparado. Aparado. E aí eu queria saber, você falou agora há pouco da independência que tem aí os diretores, a verba que eles recebem até para responder o Antônio, essa verba também é para esse tipo de serviço? Exato. A verba que os diretores recebem é para diversos movimentos dentro da escola. Só que esse ano, essa verba não seria suficiente para fazer a manutenção dos jardins, dos pátios das escolas. Nós já orientamos a rede, o professor Paulo, que é o nosso diretor de redes, já está fazendo uma live agora, dia 22, com todos os diretores. Já orientamos no final do ano passado, eles terão, se necessário, uma verba adicional única e exclusivamente para cuidar dessa manutenção do mato. A verdade é essa, cria-se mato mesmo com essas chuvas nas escolas e a gente espera que cada diretor assuma de frente essa responsabilidade, porque a gente está dando toda a retaguarda para fazer esse serviço nas escolas. E é necessário, até por questão de saúde. Com certeza. Por conta de chove, pode ter acúmulo de água ali, a questão de bichos peçonhentos também, Sim. Um monte de coisa que se resolve. Então, e é muito mais agradável ver o pátio limpinho assim, não é? Aliás, até tem uma sugestão de muitos anos, mas eu sei que tem que ter o faz-me rir, tem que ter grana para... Todas as escolas, não só as municipais, as estaduais também, todas têm um pátio enorme do Orenberg ali, ó, do lado. A escola está aqui, não é? Está aqui está a escola, e aqui ao redor tudo é pátio, tudo é... Por que não se usa aquilo lá para questão de horta, para se fazer uma piscina, para se fazer pista de caminhada, para se fazer N atividades ali? Porque a resposta pode ser aquilo que eu já falei, né? A questão financeira. Mas se houver um planejamento ousado, não é? Paulatinamente, aos poucos, vai se conseguindo utilizar esses espaços. Eu queria que daqui a pouco o Amaury desse a sua opinião também sobre isso, né? Se ele acha que é possível.
Mas não pode ser agora porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas é coisa breve, 1 minuto e meio a gente retoma aqui. Eu gostaria que a gente abrisse o bloco com a resposta do nosso secretário de Educação, o Amaury. Um instante só. Eis que estamos de volta. Amaury Monge Fernandes está aqui com a gente, secretário de Educação de Cuiabá. Já eu vou falar de mais gente que está aqui com a gente no Zap, mas eu quero deixar aqui o espaço para que o Amaury responda, ou que dê a sua opinião sobre essa utilização, a boa utilização do espaço físico que há ao redor da estrutura já construída para as salas de aula ali, para as escolas, como, por exemplo, que eu citei, né, onde há o matagal que se transforma, por exemplo, em pista de caminhada ou de atletismo, quadras de esportes, hortas, enfim. Eu acho super importante nós pensarmos nessas alternativas. Nós já temos um projeto piloto andando, que é o de horta nas escolas. Na Antônia Tita, uma escola de educação fundamental nossa, nós já temos isso funcionando e vamos expandir durante esse ano para pelo menos mais 20 escolas. Além disso, projetos que utilizam a escola fora do horário normal de aulas já estão acontecendo. O Escola da Comunidade, junto com o secretário Jefferson e com o secretário Johnny da Cultura, nós colocamos as escolas a favor da comunidade. Você sabe, tem muitos bairros que o único aparelho público de lazer é a escola. Então, por que não abri-las para que a comunidade possa utilizá-las? Aí. Então, terças e quintas, a partir das 18 horas até as 22, e aos sábados, das 8 ao meio-dia, projeto Escola da Comunidade, com coisas da cultura, temos oficinas de leitura, oficinas de brincadeiras para as crianças. Brincanas. E para os pais e mães, já temos aulas de zumba, inclusive, Olha aí. para as mamães nas escolas, que a gente está chamando agora o projeto Escola da Comunidade. Quero agradecer muito o secretário Jefferson, que é super parceiro, e o secretário Johnny. Aliás, nós fazemos parte da mesma secretaria, estamos lá os três fazendo o máximo para levar cultura, esporte e educação de qualidade para toda a cidadania de Cuiabá. Isso é maravilhoso, né? Abrir o espaço físico das escolas para a comunidade, né? Isso da dança, da rumba, e outras podem vir, outras danças, outras atividades artísticas, gincanas, enfim. Isso é maravilhoso, né? Além do que tira as pessoas do ostracismo, enfim, daquela coisa costumeira de ficar na frente da televisão somente ou no computador. Vai fazer alguma atividade física, vai conversar, vai esparecer, rir um pouco, né? Isso é maravilhoso. Tomara que essa ideia se expanda, né? Que possa realmente se expandir e absorver outros bairros aí. Ainda mais envolvendo as 3 secretarias importantíssimas, esporte, cultura, educação, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo aí. E quanto à utilização do espaço físico aí, se houver uma programação, um planejamento bem feitinho assim, aos poucos, não vai fazer tudo uma vez, mas a questão de colocar uma quadra de areia, que não custa caro, fazer uma pista, a questão da horta que já está sendo... Isso vai utilizar cada vez mais o espaço e trazendo aí um resultado positivo, inclusive para o aprendizado. Imagina a criança, contato com horta, né? Tá ali fazendo, enfim, a gente fica tão empolgado que às vezes pensa-se, não quero ser simplista, mas a gente pensa que pode ser mais simples do que se imagina, né? E na verdade é porque a gente vê exemplos aí. Se eu dar um Google aí, você vai ver tantas escolas que fazem isso. Lorenberg. Secretário, por falar em aprendizado, por falar em educação de qualidade, até o início do ano passado, Cuiabá estava na 12ª posição do INEB. Para o amigo telespectador que talvez tenha esquecido, o INEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? É o principal indicador de qualidade do país. O município chegou a alcançar 5,8, de nota 5,8. E o senhor foi entrevistado, secretário, no dia 7 de abril do ano passado, o senhor foi entrevistado pelo site Media News. E na oportunidade, o senhor chegou a dizer o seguinte:
Este ano é o ano do SAEB. E a gente pode tirar Cuiabá do 12º lugar. Hoje, depois de quase um ano, qual é a avaliação, secretário, que o senhor faz a respeito desta posição e se essa posição já foi modificada ou ainda não? Perfeito. O resultado do SAEB, que é a prova feita pelo governo federal para avaliar a educação básica, será divulgado agora, em abril, de abril até junho. Isso varia de ano para ano. Nossa expectativa, e é a nota do SAEB que faz o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, publicamente para todo mundo, é divulgado e nós temos uma boa expectativa. Dentro do processo de recuperação da aprendizagem, como eu disse, nós crescemos em português e matemática. Só que o IDEB também tem um outro componente que é o fluxo, ou seja, o nível de retenção dos alunos ao longo da educação básica. Com esses dois dados, nós fizemos uma projeção e nós temos a expectativa. Eu não quero garantir aqui nada, porque eu também trabalho em cima de números, de evidências. Nós devemos sair do 5,8 e chegar à nota 6 no IDEB. Se isso realmente se concretizar, nós sairemos do 12º lugar e chegaremos em 6º lugar entre as capitais do Brasil. Mas isso tudo ainda é previsão. Vamos esperar verificar como que as outras capitais se comportaram, mas o mais importante é que a gente saiu da estagnação e tivemos, ainda que pequeno, um crescimento no nível de aprendizagem das nossas crianças. Tem uma pergunta que chegou aqui, a Solange, que é aqui do Parque Cuiabá, estava perguntando o seguinte, que houve no começo do ano agora a questão dos cuidadores lá no processo seletivo. Está perguntando aqui, aqueles que foram selecionados, que foram aprovados, serão convocados até quando? Ele está perguntando em sua totalidade, que parece que já houve uma movimentação de chamamento, não é? Sim, isso é muito importante para a gente. Educação especial no município de Cuiabá tem um cuidado redobrado por orientação do prefeito Abílio e da primeira-dama Samanta. O que nós fizemos? No ano passado, foi feito um contrato emergencial terceirizando as CADs, como elas são conhecidas, as cuidadoras, para uma empresa, e essa empresa remunerava não da maneira que a gente gostaria, a qualidade do serviço prestado não era o que a gente gostaria que tivesse, e por essas razões nós tomamos a decisão de fazer, no final do ano passado, um processo seletivo. Com isso, as CADs 30 horas vão ganhar praticamente o dobro do que elas recebiam naquela oportunidade e as CADs 40 horas ainda mais, porque trabalham 10 horas a mais. O que é importante para o pai, para a mãe atípica, saberem nesse momento? Dia 2 de fevereiro, todas as CADs estarão nas escolas para receberem os alunos neurodivergentes. Nós chamamos até este momento 1.199 CADs. 800 CADs de 30 horas, que tem o atendimento de 6 horas durante o dia, então praticamente atende uma ou duas crianças no máximo, porque existem níveis de suporte que permitem o compartilhamento da CAD, e chamamos 400 CADs de 40 horas, que representam 800 postos de trabalho, ou seja, a CAD de 40 horas atende uma criança no período matutino e uma criança no período vespertino. Portanto, as 1.200 CADs que nós chamamos até o momento atenderão 2.210 crianças nos 2 períodos. Consequentemente, nós teremos o atendimento completo já a partir do dia 2. Uma outra coisa que uma mãe atípica me perguntou outro dia é por que a criança atípica tinha menos do que 200 dias letivos. Não acontecerá isso na rede municipal. Todas serão atendidas já a partir do dia 2 de fevereiro, com as CADs, e nós teremos 200 dias letivos de educação especial. Como é que vai estar o pagamento? Daqui a pouco, nós estamos já chegando aí na última dezena do mês, não é, de janeiro. A programação do pagamento do salário da folha de janeiro será feita agora dentro do mês ou já tem data prevista para o início do próximo mês? Não, o prefeito Abílio determinou e o secretário Bussic tem liberado a folha sempre dentro do mês que nós estamos. Se não me engano, esse mês deve ser dia 30, sexta-feira, ou dia 31, salvo engano. A Clarice também está acompanhando o programa lá no Nossa Senhora Aparecida, perto ali do São Gonçalo, do Coab São Gonçalo.
Clarice, obrigado pela sua... E o Divino, que é o glorioso marido dela, não é? Está perguntando aqui, e tem uma pergunta aqui, você falou de convocação aí, não é? Já foi feita então a convocação, olha, tinham vários candidatos aí que estavam na expectativa da convocação para os cargos aí de professor pedagogo, professor de educação física, de inglês, professor também de artes, professor de pedagogo para a sala de recursos, né? No caso os recursos enfim, tem vários cargos de professores aqui na sala de recurso multifuncional que chamam, né? Além, tem técnico e tudo mais. Essa convocação foi feita, já foi publicada inclusive na Gazeta, né? Já sim, Gazeta nós fizemos o Municipal. processo seletivo no final do ano passado, muito próximo do processo seletivo das CADES, e todos os profissionais contratados já foram chamados e também estarão dia 2 para o início do ano letivo nas suas unidades plenamente atribuídos para que a gente tenha um ano iniciando sem nenhum tipo de problema. Mauri, tem algum, para a gente não deixar nada de importante, especialmente quanto à volta às aulas agora. Dia 2 começam as aulas na rede municipal. Tem algo que a gente não abordou aqui, a questão das matrículas, de boa, tudo tranquilo? Já aconteceram. Já aconteceram, não Mas tem... é aquilo, todo pai e mãe que tiver necessidade pode procurar a unidade. Se a unidade perto da sua residência não tiver vagas, a unidade é obrigada, e vocês podem nos ajudar nisso, a indicar a unidade mais próxima que tenha vaga. Nenhuma criança na idade regular do ensino fundamental vai ficar fora da escola. O que mais é importante dizer nesse começo? Tem a oportunidade aqui, que para a nossa audiência, que é formada em sua maioria por cuiabanos, né, de dizer para essas pessoas aí que recado é importante que elas não devem deixar de passar batido. Principalmente a participação da família. Educação é um serviço, é um dever de todos nós juntos. A secretaria, o serviço público, nós lá fazendo o melhor possível para dar uma educação de qualidade, mas a família tem que se integrar a esse desafio. Pai, mãe, responsável, participe da vida escolar dos alunos, venha com a gente nessa grande missão que é preparar as nossas crianças para uma vida adulta capaz, uma vida adulta construtiva e que a gente tenha uma cidadania plena exercida desde já por essas crianças que estão na rede municipal de educação. Eu tinha falado para você daquela questão da premiação, do incentivo e tal, mas tem também uma premiação de R$20 mil, 10, parece que são 10 mais 10, como aconteceu lá com a escola Antônia Tita Maciel, que 2 professores se destacaram aí atuando em turmas distintas, vindo a conquistar aí cada uma premiação de R$20 mil. Na gratificação de resultado, quando nós lançamos no ano passado, o prefeito Abílio, de supetão, de surpresa, resolveu fazer o seguinte: todos os 10 melhores professores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e da sala de reforço, os 10 melhores da rede ganhariam R$10 mil. Então são 60 professores que ganharão R$10 mil. Só que o que aconteceu? 2 deles, na escola Antônia Tita, tiveram as 2 turmas que eles atendem, da professora Suelene, o 2º ano, o C, se não me engano, e o outro o 2º ano, e do professor também 2 turmas. Eles foram tão bons que ganharam 2 vezes, porque as 2 turmas deles ficaram classificadas entre as 10 melhores do 2º ano e entre as 10 melhores do 4º ano, no caso do professor. Então, dos 60 professores premiados com R$10 mil, 58 vão receber R$10 mil, e esses 2 professores, um contratado e um efetivo, tiveram 2 turmas classificadas e ganharão R$20 mil cada um. Que maravilha! É o tipo de processo de incentivo onde todo mundo ganha. Ganham os alunos que acabam aprendendo melhor, tendo um melhor aproveitamento, não é? Ganham os professores que se dedicam, fazem aquilo que eles sabem fazer, não é? E se dedicam mais, aquela coisa que sempre... E outros virão aí, e parabéns aí à Prefeitura de Cuiabá, que isso seja multiplicado, viu, Abílio? Viu, glorioso Amauri, que seja multiplicado, que as pessoas se sintam cada vez mais... Olha, salário em dia,
com os seus direitos reconhecidos, sendo pagos e com esse incentivo ainda, todo mundo ganha, não é? E a gente fica feliz de dar esse tipo de informação aqui. Merenda escolar vai estar ok também, né? Merenda escolar... Merenda escolar de qualidade, lembrando que o prefeito Abílio, no ano passado, fez 2 coisas muito importantes. Café da manhã para todos os alunos e para os profissionais de educação, e o almoço, as refeições, os funcionários da rede municipal podem se alimentar nas escolas. Que ótimo. Lorenberg, uma curtinha para o final. Mas muito rapidamente, voltando às profissionais CADES. O senhor falou de 1.200 que foram contratadas, mas tem um universo maior de 2.000 alunos. 1 minuto para a sua resposta. É porque é isso, as CADES de 40 horas atendem 2 alunos, um de manhã e um à tarde. Então essa conta foi feita e também tem o compartilhamento, que tem alunos que, segundo as normas técnicas, podem ter CADES compartilhadas. Então tanto a CADE de 30 horas quanto a de 40, esse universo de 1.200 vão atender 2.210 crianças que no ano passado nós levantamos que precisarão de CADE. Mas eu queria tranquilizar o pai e a mãe. Se necessário for e nós tivermos um aumento da demanda, nós temos mais a lista de espera do processo seletivo e nós chamaremos tantas CADES quanto necessárias para atender todos os alunos neurodivergentes da rede. Ninguém vai ficar sem atendimento. Ninguém sem atendimento e o melhor, já no início do ano letivo. Bacana isso. Olha só, quero agradecer de verdade mais uma vez aqui ao nosso Amaury Monge Fernandes, secretário municipal de Educação. Obrigado pelas informações aqui, viu, Amaury? Que seja um ano repleto de boas conquistas aí para a nossa educação municipal, que tenhamos melhores qualidades na educação, no bem-estar das crianças na escola, aquilo que tem na Maria de Empina, por exemplo, uma piscinona enorme, que tenhamos qualidade nesse sentido do lazer também, enfim, no aprendizado, em tudo, na valorização do profissional, como está sendo desenhado e colocado em prática já pela gestão Abílio. Esse espaço segue sempre a postos para bem informar. Muito obrigado pela oportunidade e eu convoco toda a sociedade de Cuiabá para juntos fazermos uma educação de qualidade. A nossa parte aqui, a gente está se esforçando demais para dar o melhor para as nossas crianças. Um abraço. Um abraço lá para o glorioso Abílio e para todo mundo lá. Minha querida Ana Carla Costa, também da comunicação. Lorenberg. Até amanhã. A gente se encontra amanhã, vamos falar de RGA. Amanhã estará conosco aqui ao vivo, numa entrevista, a presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato Grosso, a FESP, a gloriosa Carmen Machado. Às 7h30 da noite, RGA na Opinião amanhã. Até lá, se cuida. Fica